Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço a todos, né? Agradeço por mais um comentário de sábado. O objetivo desse comentário de sábado é levar a informação para uma irmã ou um irmão que estão necessitados dessa informação, né? Eu peço vibrações positivas para os irmãos e as irmãs que estão passando apuros, né? Por causa dos flagelos destruidores de Deus, lá tornado lá nos Estados Unidos, algumas enchentes em alguns países, enchente no Brasil, né? Lá no Rio Grande do Sul, as guerras, né? Os vírus, né? Então eu peço para os irmãos e as irmãs que estão fazendo a desassimilação da matéria, indo para o mundo espiritual por causa desses flagelos destruidores de Deus, né? Os tornados, as enchentes, as guerras, os vírus. Eu peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Os irmãos e as irmãs que estão sofrendo, né, por causa dos flagelos destruidores de Deus, por causa dos tornados, né, das enchentes, das guerras, né, dos vírus, eu peço vibrações positivas de consolo, com muita paz, amor, harmonia, compreensão e entendimento nos seus corações. Eu peço paz para o Brasil, paz para a Venezuela e Guiana, paz para a Rússia e Ucrânia, paz para Israel, Palestina, Hamas, Hezbollah, Irã e paz para todos ali do Oriente Médio. Eu peço paz para todos os países do planeta Terra e peço competência e sabedoria para os presidentes e governantes governarem respectivamente seus países. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Vamos aos comunicados. Então, o stream do filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, estreia dia 26 na plataforma da Disney. O outro comunicado é que o livro, o filme Nosso Lar 2, Os Mensageiros, não é a narrativa não é do livro Nosso Lar, e sim desse livro aqui, Os Mensageiros, psicografado pelo médium Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu fiz uma troca de tema, né? O tema para hoje seria o solitário e o solidário. Então eu troquei, né? O solitário e o solidário vai ser no próximo comentário de sábado. E o comentário de hoje será sobre o aborto, que é um crime contra as leis de Deus. Então eu vou fazer umas explicações, umas diferenças, né, de efeitos e de causa, né, para ver se as pessoas entendem mais um pouco sobre isso, porque é muito importante, muito sério também. Então, vamos entender o aborto, né, que é um crime nas leis de Deus, e o aborto, a causa dele, né, vai trazer efeitos, né? Então, nesse livro aqui, no livro dos Espíritos, né, autor Allan Kardec, nesse livro, ele coloca lá na questão 358, o aborto voluntário é um crime, né? Então,
vamos entender isso. O aborto, né, voluntário, né, é um crime, né, mas é um crime. A gente tem que diferenciar duas coisas aqui: a lei de Deus e as leis humanas, né? As leis humanas em alguns países não pode ser crime, mas contra as leis de Deus é crime. Então, mesmo a pessoa tendo essa lei, né, que pode fazer o aborto, né, em determinados casos, é contra as leis de Deus, tá? Exceto quando é para salvar a vida da mãe, tá? E às vezes, né, não seria tão necessário assim, só nesses casos. Agora, no Brasil, é crime também, tá? O aborto voluntário, mas ele bota algumas exceções, né? Uma criança que vai nascer sem cérebro, né? Mas é um erro, porque essa criança que vai nascer sem cérebro, ela necessitava passar essa gestação, porque ela está dentro do ventre da mãe, ela está viva, ela não está morta. Dentro do ventre da mãe, essa criança precisava ficar aquele período sem cérebro. Se ela, um exemplo, se ela tinha que ficar 9 meses ali, com vida, sem cérebro, ela tinha que passar por isso. Não, vamos supor, que essa criança com 20 dias, 25, sei lá, 2 meses, sei lá, o tempo que ela ficou ali, aí a mãe vai abortar esse filho porque ela não tem cérebro. Aí ela tinha que passar 9 meses assim. Então o que vai acontecer com ela? Vai retardar esse compromisso que ela tinha. Então, se ela tinha que passar 9 meses, ela ficou faltando 7 meses. Então, vai acontecer desse espírito vir como Nat morto, em outra encarnação, que não sabe quando vai ser, para esse espírito pagar os seus 7 meses. Né? Então, é lei de Deus. Leis humanas é uma coisa, mas contra as leis de Deus, tudo é resgatado. Não adianta que eu falar, eu defendo isso, eu defendo aquilo, porque não é por aí, né? Então, o aborto, ele é uma causa, só que ele vai ter efeito. Esse efeito será as cobranças mediante as leis de Deus. Dá um exemplo. Toda mulher que pratica o aborto, ela vai ter um efeito. E todos que estão envolvidos, né, nesse aborto dela terão um efeito também. Então não é só a mulher que, pelas leis de Deus, não é só a mulher que vai resgatar, não. Os outros também. Então você tem os médicos, os enfermeiros, se tiver assistente, né, secretários, já envolvidos avós, tias, amigos, primos, qualquer pessoa envolvida vai resgatar esse erro também no aborto, né? O André Luiz, ele traz lá no início, quando ele estava dentro do nosso lar, ele traz essas informações de uma médica cheia de vampirismo, né, cheia de obsessores, né, dela ter praticado aborto. Ela queria entrar no nosso lar, mas foi proibida, né? Porque ela estava cheia de obsessores. A presença desse espírito lá ia criar um desequilíbrio vibratório. Não foi permitida a entrada dela, né? Por quê? Porque ela não fez aborto nela, mas ela praticou os abortos nas mulheres, como médica. Então, todas as pessoas envolvidas, né, em um aborto vai resgatar também, né?
Aí, quais são os efeitos que a mulher tem? Primeiro, depressão, né? Então, essa mulher, quando pratica um aborto, ela pode ter depressão já nessa encarnação, na próxima. E quem vai provocar essa depressão nela é aquele feto que ela abortou. Tá? O espírito abortado vai ser o obsessor dela. E esse espírito vai provocar o câncer de ovário nela, de útero, né? Câncer de mama nela, né? Na maioria das mulheres que estão tendo câncer de mama e de útero, né? São mulheres que em encarnações passadas, na maioria dos casos, praticaram aborto, né? E o outro problema também é o natimorto. O que é o natimorto? É quando o feto, né, ele morre dentro do ventre da mãe, que a mãe tem aquele aborto espontâneo, não é um aborto voluntário. Então ela aborta, a criança morre dentro dela. Esse espírito necessitava passar por aquilo ali, naquele período. E ela resgata também o aborto que ela fez no passado, mas ela não sabe. Aí vem a tristeza, porque ela fez projeto em cima daquele espírito que seria o filho dela, né? E é uma tristeza para ela, para o pai, para a mãe, para os avós, para os tios, para os amigos que estavam ali festejando a presença desse filho ou dessa filha, mas ela acabou morrendo dentro do ventre da mãe, por isso que é chamado natimorto. Então, natimorto é o espírito que necessita passar por aquilo, né? Então, é diferente de um aborto. Ele necessita, mais ou menos há um tempo. Pode ser também esse natimorto de um espírito que foi abortado, mas ele necessitava passar um tempo, então ele vem fazer o resgate desse tempo. Então ele entra numa mãe que precisa resgatar esse erro dela, né, de ter abortado em encarnações passadas. O Divaldo, ele fala, né, que ele traz uma informação de uma moça lá na Bahia, né, que essa moça, ela era uma amante, né, de um homem, e o homem não queria que ela tivesse filho com ele, mas ela engravidou dele 12 vezes. 12 vezes ela fez o aborto. E nessa mesma encarnação, ela teve câncer, né, de útero, né? E na outra encarnação que ela veio cega, muda e surda, né? Então, a cegueira, a pessoa ser muda, a pessoa ser surda, também pode ter relação a aborto também, né? Aborto de encarnações passadas, né? Então, esse é um sofrimento quem pratica o aborto. Então, há uma alegação também de algumas mulheres que elas falam o seguinte: mas quando uma mulher ela é estuprada, né? Quando a mulher é estuprada, a gente tem que entender que aquilo ali é um efeito, não é uma causa, tá? É um efeito. Ela tem que amar aquele filho, né? Ela tem que amar aquele filho. O que acontece? Nós vivemos num planeta de prova e expiação. Nós viemos aqui passar por provas e passar por expiação. Até 2057 vai ter essas provas grandes e essas expiações grandes. Depois ela diminui. Então, quem praticou causas erradas em encarnações passadas, nessa encarnação, ela vai resgatar esse seu erro. Mas ela só resgata esse erro, né, se ela não praticar muito bem. Se ela ficar preso à vida materialista, ela vai resgatar. Então, uma mulher que hoje é estuprada,
ela no passado ela estuprou, ela foi estupradora também, entendeu? Então, é uma causa e efeito. Então ela está sofrendo esse efeito. Então, se ela fica desse estupro, ela fica grávida, né, ela tem que amar aquele filho, ela não pode fazer aborto. Porque se ela fizer um aborto, ela vai resgatar esse erro contra as leis de Deus. A gente não pode trabalhar olho por olho, dente por dente. A lei humana não está acima da lei de Deus. A lei de Deus do universo está acima das leis humanas. Então é isso que as pessoas não entendem. Então uma mulher que é estuprada, ela já praticou estupro em encarnações passadas, ela está tendo o seu efeito agora. Então só que as pessoas não entendem isso. E outra coisa, quem é estuprador é criminoso também. E quem faz aborto, seja a mãe ali, quem for, como eu já citei o exemplo aqui da médica que foi proibida de entrar lá no nosso lar, comete crime também, crime contra as leis de Deus, porque ninguém pode tirar a vida de ninguém, né? Então é essa relação, né, que acontece. Eu vou contar uma história aqui de uma moça que ela foi estuprada em uma encarnação, e nessa encarnação ela conhece o estuprador, mas de forma diferente. Ela namora, fica noiva e casa com esse estuprador. Depois ela vai saber a história dela, mas ela não consegue ter ódio desse estuprador, porque ela ama esse estuprador, né? Nessa encarnação. Então, olha só, uma moça estava numa festa, essa moça, e aí passa um rapaz com a sua namorada. Quando eles se olham, é um amor à primeira vista. Aí o rapaz e a namorada foi embora, acabou a festa, o rapaz desmancha, ela ficou pensando no rapaz, o rapaz ficou pensando nela, né? Esse período todo. Aí o rapaz desmancha o namoro com a namorada e vai à procura dessa moça. Procura informação onde que ela mora e consegue encontrá-la. E ali conversa com ela, eles começam a namorar. Então eles namoram, ficam noivos e casam. Só que eles, sexualmente, eles não fizeram nada, né? Então eles casaram. Como eles tinham condições financeiras boas, foram para o exterior passar a lua de mel. Chegou na lua de mel, ela não perdeu a virgindade, ela continuou virgem, porque ele não conseguiu penetrar nela. E aí eles voltam para cá, para o Brasil, né, depois da lua de mel, e eles começaram a fazer a virgindade dela foi rompida com 6 meses de casamento. Então eles faziam sexo de 3 meses, 6 meses. Para ela, aquilo era normal, porque ela nunca tinha praticado sexo na vida dela, antes do casamento. Então, para ela, é uma coisa normal, fazer sexo de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses. E até um dia, ela foi fazer terapia de vidas passadas. Nessa terapia de vidas passadas, ela descobriu que ela, com 10 anos, foi estuprada e morreu na hora do estupro. E quem foi o estuprador dela? O marido atual, né? E aí, o que acontece? A lei do amor falou mais alto nessa encarnação. Quando ela soube, ela continuou amando o marido dela, né? Porque ela não poderia voltar atrás. Então, o efeito para ela e para esse marido dela foi diferente, né? A única coisa que eles tinham um obstáculo de fazer sexo, eles ali depois entenderam porque a demora de tanto fazer sexo, de fazer de 3 meses, 6 meses, porque ainda tinha aquela vibração do estupro que ela sofreu, né? Então essa vibração atrapalhava essa relação dela com ele, de ter uma coisa constante, como a maioria das pessoas tem. Então eles ficavam fazendo sexo de 3 em 3 meses e 6 em 6 meses, né?
E para ela foi uma coisa normal, porque ela não fazia sexo antes, e ela conseguiu abstrair isso. Então, se depois que ela soubesse, né, e ela ficasse com ódio, não adianta nada. Ela tinha que depois voltar ao planeta de novo para resgatar esse erro, né, dela. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Fazendo essa comparação, a mulher que é estuprada, né, ela tem que entender que nós vivemos num planeta, aqui é uma escola, nós estamos aqui vivendo num planeta de prova e expiação. Eu passo por prova, cada um passa por suas provas e vai ter a sua expiação, é uma causa e efeito. Então, se eu pratico causas muito boas, o meu efeito ele vai diminuir. Então, se essa mulher praticasse causas muito boas, muito positivas, esse estupro talvez não fosse concretizado, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender. O estupro, ele é um efeito de erros passados. E quem comete estupro ainda vive na baixa moral. Então essas pessoas têm que ser perdoadas, porque elas vivem na baixa moral. Quanto escândalo que nós temos aí de médicos? Não deveria estar na baixa moral, né? Porque a gente, quando fala de médico, ele faz lá 6 anos de medicina, lá estudando, mais um ano e meio de residência. Não deveria fazer isso. Não deveria pegar os seus pacientes e ficar fazendo sexo com eles. Como tem várias histórias. História de médico que estuprou ginecologista, que estuprou mulheres. Então, quem comete estupro ainda vive na baixa moral, né? É criminoso, mas vive na baixa moral. Então, essas pessoas têm que ser perdoadas, né? É a mesma coisa, quem comete adultério vive na baixa moral. O exemplo que eu passei agora aqui, um homem casado, né, praticamente deve ter obrigado a sua amante a fazer 12 abortos, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que fazer o entendimento, né? Agora, e perdoar, né? A questão do perdão não é questão que você tem que ficar relacionada a vida inteira com aquela pessoa. Se a pessoa é adúltera e você vê que não tem mais condições, perdoa e segue sua vida praticando bem, que um dia a pessoa vai encontrar uma pessoa melhor do que aquela que teve do passado, né? E aí pronto, acabou, bola pra frente, né? Agora, ficar preso à relação e matar pessoas inocentes é errado, né? Aí fala assim, no caso da amante, né? Existe hoje uma opção de métodos que pode evitar, né? Então, ter esses filhos, né? Então, é esse contexto que eu trago essa informação sobre aborto, né? Então, o aborto ele é um crime, o aborto espontâneo, o aborto quando a mulher faz o aborto, né? Porque ela não quer mais saber daquele filho, ela está cometendo crime, né? Agora, aborto espontâneo não, aí aconteceu, né? Então, é nesse contexto que é um crime contra as leis de Deus. Tudo que nós fazemos aqui, tá? Um exemplo. Só pegar um exemplo aqui rápido, né? Tá um pouquinho fora do contexto. Um político corrupto, ele é um morador de rua de hoje. Porque ele praticou causas erradas, né? Contra as leis de Deus, que ele não estava ali para fazer corrupção, mas ele fez. Então, às vezes é dinheiro que era para a pessoa comer, dinheiro para educação, dinheiro para tecnologia, ele pegou o dinheiro para ele na corrupção. Aí, quando ele vem encarnar, ele vai lá ser um morador de rua, catador de lixo,
comendo as coisas na rua, entendeu? De lixo, porque vivendo, morando na rua. Então, por quê? Foi uma pessoa importante, mas fez coisas erradas. Então ele vem fazer um resgate. Então tudo aqui que nós fazemos, de certo ou errado, nós vamos resgatar. Então se eu faço as coisas certas, eu venho resgatar trabalhando de novo com as coisas certas para as pessoas, né? Jesus, ele de tanto ter uma moral elevada, de fazer as coisas certas, que nós tentamos nos espelhar nele nas coisas certas, né? Procurar fazer a prática do Evangelho, né? Então é esse contexto, tá? O aborto, ele é um crime contra as leis de Deus quando a mulher faz o aborto voluntário, né? Que a mulher faz e pronto, é um crime contra as leis de Deus. Não importa as leis humanas, o que importa é a lei de Deus, porque cada um, tudo que fizer de errado vai resgatar. Eu já citei aqui vários exemplos, exemplo da amante, exemplo da médica, né? E o feto, ele vai perturbar, né? Porque vai ficar um espírito revoltado, vai perturbar, porque ele também vive na baixa moral. Então é essa informação que eu gostaria de trazer, né? E o próximo comentário de sábado eu vou realmente falar sobre o solitário e o solidário, né? Então, infelizmente, eu não tenho mais nada para falar sobre o tema, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um comentário de sábado, né? E o objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram, me assistiram, aleluia, amém.